Bem-vindos ao 10º encontro do ECO Local Novo Banco. Vamos discutir a situação económica, o retrato económico da região de Lisboa e, em particular, de Cascais. Temos hoje connosco Carlos Carreiras, Presidente da Câmara de Cascais, Filipe Bouton, empresário, CEO da Logoplast, João Silveira, empresário da área da saúde, das farmácias do Grupo de Farmácias Silveira, e Luís Ribeiro, que é também administrador do Novo Banco. Este é o nosso 10º encontro, já percorremos o país, desta vez estamos mais próximos da capital, mas não por isso menos interessante. Bem-vindos a este nosso encontro. Vamos começar, como de costume, Luís, por um retrato feito pela área de research do Novo Banco, bem, sobre obrigado, Lisboa, António. Grande Lisboa e Cascais em particular. Que é um desafio, nós, como disseste, este é o nosso 10º encontro do ECO, mas antes de mais agradecer aos nossos 3 convidados conjuntos a simpatia de estar aqui hoje connosco. Eu vou tentar, sempre possível, dar só números de Cascais. Naturalmente é mais difícil quando a realidade de Cascais está muito conjugada e ligada àquilo que é a Grande Lisboa, e na prática é o retrato também um bocadinho do país, mas vou tentar fazer toda a minha, pequena intervenção e de contexto, mais do que outra coisa, falar sempre aqui sobre a realidade do município de Cascais e depois também dizer naturalmente que este estudo depois também fica disponível para todos e também vai estar no ECO para poder ser consultado. Nós gostamos de olhar sempre para aquilo que são os desafios regionais, numa lógica em 3 vertentes daquilo que é o crescimento económico sustentável e olhar para numa lógica de criação de emprego, de atrair investimento e de produtividade. Quando olhamos para a parte das pessoas, para o capital humano, o concello de Cascais não é muito diferente daquilo que tem sido a realidade nacional, apresenta aqui, sim, diferente, o maior crescimento da população nos últimos anos, um crescimento de 3,6%, quando Portugal apresenta um decréscimo da população, mas aqui, e aí Cascais já não é uma diferença, também apresenta um decréscimo da população ativa. Pois temos aqui 2 empresários connosco que certamente vão falar sobre os desafios, precisamente, de ter as pessoas certas para trabalhar e para desenvolver aquilo que são os novos investimentos e a economia regional. Relativamente ao poder de compra, Cascais tem um rendimento superior àquilo que é a média nacional, com uma tendência, de qualquer forma, de menor vantagem face àquilo que era a média nacional, apresenta um poder de compra superior em 21,8% àquilo que é a média nacional. De qualquer forma, compara com Lisboa, que apresenta um poder de compra superior em 80% à média nacional, portanto está acima da média, mas não tão diferenciado. Eu diria que talvez um indicador, enfim, um desafio também aqui para o Sr. Presidente da Câmara, mas não só para todos, quando vimos aquilo que é um coeficiente de desigualdade, um indicador que nós chamamos de Gini, em que 0 significa que não há desigualdade, todos somos iguais, 100 significa que um tinha a riqueza toda, Cascais tem maiores indicadores de desigualdade do que o país. Portanto, é uma realidade que naturalmente é um desafio que nós temos enquanto país. Eu penso que hoje as desigualdades sociais são certamente um grande desafio enquanto sociedade e aqui no concello de Cascais não deixa de ser também um desafio e um bocadinho maior daquilo que é em Portugal. Quando vamos para a parte das empresas, o concello de Cascais não é muito diferente do retrato nacional. 97% das empresas são microempresas e nós temos aqui como país também um desafio da dimensão e da capacidade e da competitividade das empresas. Não é um concello extraordinariamente exportador, aliás, vimos o salto entre as exportações e as importações. O concello de Cascais é um concello que tem mais importações, portanto é um saldo negativo. Outro desafio. Que é outro. Aqui é normal que assim seja, não está aqui a incluir os serviços e o turismo com tanto o valor acrescentado que traz. Como sabemos, o concello de Cascais tem uma fortíssima componente de turismo. Aliás, sim, se formos aos setores, o alojamento e a restauração, juntamente com os transportes e o comércio, são os 3 setores de atividade mais fortes no concello de Cascais. Em termos de turismo, bons indicadores, o REFPAR é superior, portanto, àquilo que é o país, o valor por quarto disponível é bastante superior e tem crescido nestes últimos anos de forma significativa. Eu acho que outro desafio adicional aqui também um bocadinho da simetria. O concello de Cascais, e esse é outro desafio que nós temos, enfim, vê-se muitas medidas, eu não vou fazer muita política, não é a minha parte, relativamente à habitação e ao imobiliário. Havia-se muitas políticas no lado da procura, menos no lado da oferta, e quando nós vemos o número de focos disponíveis de habitação nova também em Cascais, são relativamente reduzidos. Portanto, não há, e o número de licenças de construção que foram solicitadas e novas emitidas também são relativamente reduzidas. O que faz com a procura maior que a oferta, o preço da habitação naturalmente tem crescido. Cascais apresenta um valor mediano de vendas
superior à Grande Lisboa, um preço por metro quadrado mediano de todo o concelho de quase 4.000 euros por metro quadrado, e aqui também, naturalmente, as freguesias do litoral, com preços medianos muitíssimo superiores, se for aqui Cascais e Estoril, está-se quase nos 6.000 euros a metro quadrado, naturalmente comparado com aquilo que é o restante do concelho, que não é igual. Portanto, eu diria que esse também é outro desafio grande, quando se quer atrair investimento e se quer atrair população, é haver uma política habitacional integrada que permita ter. Eu não sou defensor de que não haja habitação de luxo e que os preços não tenham que subir. Há necessidade de haver no mercado, quando o mercado não funciona, tem que haver intervenção no mercado para colmatar aquilo que é uma oferta que não existe. E o que faz falta é também ter habitação para outro segmento que permita atrair população e a fixação dessa população, que é fundamental para o investimento. Portanto, eu diria que Cascais está nos indicadores melhor que a média, tem um tecido empresarial muito vocacionado para o turismo, tem desafios, nomeadamente nas desigualdades, e depois aqui também na parte imobiliária, com uma oferta mais completa. E não querendo alargar muito, e sendo o mais resumidamente possível, só em termos de contexto, esta é a nossa rápida fotografia do concelho. Já deu aqui uma fotografia interessante. Eu vou começar pelo Carlos Carreiras para lhe perguntar como é que se responde a estes desafios, e eu vou recuperar uma afirmação que li sua, com um ano, talvez menos. Temos de diversificar do investimento imobiliário, que não podemos ter, porque já tem um peso obviamente relevante, e dar prioridade a investimento que permita atrair, fixar e desenvolver talento. O que é que tem feito para cumprir estes objetivos que fixou de resto? Antes de mais, muito boa tarde a todos. As minhas desculpas pelo atraso, que a responsabilidade é toda minha, mas não sei como desapareceu-me este compromisso da agenda, e se não fosse o Diogo Agostinho ligar-me, eu nem sequer me lembraria de estar aqui. Mas enfim, daí as minhas... Ainda veio a tempo, apesar do dia. Não, e a Câmara está a funcionar muito mal porque está um trânsito doido. Exato. Eu ia dizer-lhe, as acessibilidades é que não facilitam, não é? Mas o que eu posso dizer é que depois das obras estarem concluídas, que serão concluídas no final deste mês, é pressuposto que a coisa fica a funcionar de forma fluida. Em relação àquilo que me questionou, de facto nós temos vindo a fazer um esforço naquilo que acreditamos ser um caminho de desenvolvimento, que é, por um lado, nós recuperarmos aquilo que são as grandes infraestruturas, pelo menos as essenciais e as prioritárias. Estou a falar da educação e estou a falar da saúde, portanto o esforço de investimento tem sido muito grande por parte da Câmara, quer na recuperação e requalificação de todas as escolas do concelho, em que agora só faltam as últimas 4, uma que era provisória há 50 anos, que era a Escola Secundária de Cascais, que vai ter agora uma escola nova, e o alargamento de outras 3 que têm um aumento muito substancial. Na parte do centro de saúde, todos os centros de saúde estão construídos, está a ser concluído o centro de saúde de Cascais. Portanto, dotar de facto o concelho com essas infraestruturas, que são infraestruturas necessárias. Na captação de talento, o que nós temos vindo a fazer é um esforço muito grande para atrair para o concelho aquilo que nós chamamos a Academia do Saber, portanto, universidades. E, portanto, neste sentido, já temos a nova SBE, que tem sido um sucesso extraordinário. E diferenciadora, obviamente. Não é? E diferenciador, e está em curso, quer a nova Medical School, Sim. que já tem a AED a funcionar, que é uma escola de pós-graduação em Ciências Médicas, terá depois direito da faculdade, uma faculdade também da Universidade Nova de Lisboa, e estaremos em breve para anunciar algo muito disruptivo. Pode anunciar já aqui. Pode anunciar já aqui. Posso dar só o tema, mas de facto e eu penso que para o país também é importante em termos de exportação, que é fazermos o primeiro aeroporto universitário do país. Aeroporto universitário do país. As necessidades de formação na área da aviação são brutais, são mais de 2,5 milhões de pessoas que são precisas formar nos próximos anos, e estamos a falar em 3 categorias principais, ou seja, pilotos, de pessoal mecânico, vamos chamar assim, e de serviços, portanto, em que se inclui, mas de facto, neste momento já é limitador Sim. para o próprio crescimento da aviação não ter, e quando digo para a aviação, digo para os fabricantes de aviões, e para a própria aviação e para o próprio turismo. No caso do país também é preciso ter um aeroporto, mas isso é outra discussão. Isso é o de Beja, não é? Portanto, se fosse por isso, tínhamos o de Beja que está
tem superávit. Exato, tem espaço, tem horas Portanto, disponíveis. estamos a apostar nisso, o que vai trazer mais 2 cursos de engenharia. Mas quem é que promove? Peço desculpa, é a Câmara, é um promotor privado que faz esta... É a Câmara, juntamente com a FCT, neste caso, do aeroporto, e estamos a candidatar para também colarmos a tudo isto a componente do autódromo, que neste momento é propriedade da par pública. Sim. E que queremos também desenvolver, até porque, enfim, eu tenho estudado isso nos últimos tempos, cada vez mais há uma aproximação entre a mobilidade por carro, por veículo terrestre, com a mobilidade por veículo aéreo. Portanto, há cada vez mais. Mas há todo um conjunto de desenvolvimentos, se pensarmos desde os materiais até aos combustíveis, até termos a capacidade, também do ponto de vista logístico, de como é que tudo isto pode funcionar, porque todos nós somos contra o trânsito, mas nenhum abdica de ter carro, não é? Sim. E, portanto, as estradas são as mesmas, o território está saturado e, portanto, tem que haver uma outra solução, e essa solução, por parte da academia, já começa a ser estudada, será talvez para coisas que eu já não vou ver, mas, enfim, mas é isso que é o caminho que seguirá. E, portanto, em termos de atração de talento, é nesta base. Há pouco eu estava a ver os indicadores de Cascais, por exemplo, não está considerado nesses indicadores a exportação de serviços na área da academia. Portanto, ou seja, nós neste momento temos os maiores turismo, cursos. não é? No turismo ele próprio, e no turismo ele próprio. O turismo é óbvio, não é? Mas estamos a falar, por exemplo, aqui em Cascais, os cursos de mestrado alemães, é aqui que tem o maior número de alunos, na nova SBE. Portanto, isso é gente que fica cá, que gasta, que consome, que paga. Portanto, esses são indicadores que não estão considerados nesse tipo de estatísticas. Mas basicamente é isso. Muito bem. Filipe, quais são... Enfim, o Filipe é CEO de uma grande empresa, obviamente está aqui perto, mas está no mundo, na verdade. Mas olhando para o que é o potencial e com a descrição que o Luís fez do quadro económico, que potencial é que isto tem para ganhar outra escala, nomeadamente até num concelho que compete, na verdade, com a capital do país, isso também. Lisboa beneficia muito de estar na periferia de Cascais. Não é? É isso. Lisboa é muito beneficiante. Eu creio que, antes de mais, Força. O tema aqui é muito onde estão localizados os centros de decisão, no caso das empresas. Sim. Se nós olharmos para o Logo Paz, agora não sou já CEO, mas Chairman, Chairman, presidente, sim. é diferente. Ou no caso da Santini, que é talvez aqui Talvez mais conhecido, a marca mais mais próxima, antiga, a marca mais antiga próxima, cascalense, digamos assim. Santini. Mas o que é importante é onde é que estão as pessoas que decidem. E a atração de talentos que se falava aqui de uma forma ou de outra, é importante referir onde é que eu mais facilmente consegui me localizar para atrair talentos, para criar uma estrutura, para de facto gerir o que é a minha empresa. Se nós olhamos para Portugal, se olhamos para a Logoplast, Portugal hoje em dia, e Portugal não decresceu em termos de volume absoluto ao longo dos últimos 35 anos ou 40 anos que começámos a internacionalizar a empresa, Portugal hoje representa 2,2% das nossas vendas. E não é que tenha crescido, só que os outros países cresceram. Hoje em dia os Estados Unidos representa 58% das nossas vendas. É assim, mas o centro de decisão está em Cascais. Ou seja, embora... E a competência, onde é que está? Estão por todo lado. Porque hoje em dia, eu acho que uma pessoa tem que perder um bocadinho algum sentido paroquial, com todo o respeito, de achar que aqui é que as coisas se fazem. Não, as coisas fazem-se de forma global. Eu tenho que ver onde é que eu consigo ir aproveitar os melhores recursos que existem e, sobretudo, onde é que depois eu consigo coordená-los da melhor forma. Em Cascais, nesse aspecto, eu lembro em 99, quando nós instalámos a sede em Cascais, que na altura foi um pouco atrevido, porque Cascais era mais um destino de férias do que propriamente um destino de trabalho, portanto estava um lado pouco profissional. Eu lembro de uma reação de um administrador do banco na altura, que me disse, mas vais para Cascais? Disse, não, para Cascais, sim, mas porquê? Porque é ao pé de casa. Disse, não, porque de facto vais ver que... Isso também é um bom motivo, mas enfim... Não, mas eu disse que o que não tens noção é que talvez, fui um bocadinho agressivo com a pessoa, disse, não, é que ir a Lisboa a Cascais é uma autoestrada, que vai ser uma avenida, e leva menos tempo, e levará ser menos tempo do que estar em São Paulo e eventualmente ir entre duas reuniões que estão todas na mesma capital. Portanto, aquela noção de que Cascais é longe é mentira, e é muito mais fácil eu atrair pessoas para trabalhar hoje em dia em Cascais. É? É muito mais fácil, por todas as condições, nomeadamente em termos de quadros, mais uma vez aqui estou a falar em termos de centro de decisão, mas mesmo na nossa área de inovação, do que se eu quisesse fazer idêntico em Lisboa. E o acesso depois, enfim, não estou a dizer isto... Mas porquê que é mais fácil?
e não estou a dizer isto por ser simpático ou por querer ser simpático com a idilidade, nomeadamente com o Sr. Presidente aqui presente, mas porque de facto há uma interação e há uma vontade da Câmara, na pessoa do Carlos e sobretudo na pessoa de todos os serviços, de interagir e de ajudar, que nós noutros centros, talvez pela sua dimensão, ou pelas suas decisões, ou pelas suas definições estratégicas, não encontramos. E em Cascais, de facto, há essa facilidade. Se há uma questão que quer ser discutida, é fácil não só o acesso, mas como a resolução e a execução. Porque muitas vezes resolve-se, mas depois não se executa ou não se implementa. E aqui, de facto, tudo isso é fácil. Então, Cascais hoje, se nós olharmos para a maioria, ou para a quantidade de pessoas com grande capacidade decisional, estrangeiras ou não portuguesas, que hoje residem em Cascais, existe aqui uma competência e uma capacidade de alavancagem sobre influência no futuro para o que possamos querer fazer em Cascais, mas também a partir de Cascais, que se possa fazer nos locais, daqui para o mundo. Claro, que é de facto extraordinário. E Cascais aí tem recursos naturais até, que são absolutamente únicos. Portanto, eu vejo grandes instituições financeiras, como o Novo Banco, que decidiu sair de Lisboa e que vem ali para uma região perto de Cascais, pronto, está perto à de Cascais. periferia de Cascais. Exatamente. Fica perto de Cascais. Fica ali nos subúrbios de Cascais. Pronto, é o que é. Mas, pronto, também porque provavelmente os 4 mil euros por metro quadrado eram caros, então não dava para o budget do Novo Banco. Mas o que é um facto é que Cascais de facto tem uma capacidade de atração que faz que é fácil trazer as pessoas. Muito bem. O João, enfim, está num grupo de saúde com mais de uma dúzia de farmácias. Na verdade, a maior parte delas em Cascais. Já alargou influência, mas o grupo, creio que começou em 95, se os meus registros não me enganaram, aqui. Porquê a escolha aqui de Cascais e a expansão até aqui em Cascais, com um grupo já com uma dimensão muito relevante? Olha, muito boa tarde, muito obrigado pela pergunta. Agradeço aqui ao Novo Banco o convite e agradeço também ao Novo Banco o apoio que nos tem dado nos últimos 20 anos e cumprimento aqui o Presidente e o Filipe. Eu nunca vivi mais do que 3 meses fora de Cascais, de seguida. Cresci em Cascais, vivi em Cascais, trabalho em Cascais, vivi em Cascais. Sou um provinciano de Cascais. É um bom argumento para Sou fazer o negócio cá. Sou um provinciano de Cascais e acho um espetáculo poder ir passear no Paradão, mandar um mergulho ao guincho, pegar na bicicleta e ir para a serra. Acho que é o melhor sítio do mundo para viver. Isto, em primeiro lugar, os meus filhos irem a pé para a escola. O nosso Presidente também, não é? Não o Presidente que temos aqui, mas o Presidente... O nosso Presidente também. Também acha que sim, também. Não é? Nós efetivamente temos mais de 100 anos. O meu bisavô foi o primeiro farmacêutico da família e em 1911, a seguir à queda da monarquia, comprou uma farmácia que se chama Farmácia Silveira em Beja. Foi para lá, teve lá muitos anos, teve 4 filhos, todos ligados à farmácia. O meu avô veio primeiro para Algés e há 70 anos veio para o Cruzeiro, que foi a primeira farmácia da família no concelho de Cascais. Portanto, o meu avô e a minha avó vieram para aí. O meu pai formou-se, o meu avô morreu aos 22 anos, o meu pai assumiu a farmácia e desde aí minha mãe casou-se com a minha mãe que também é farmacêutica, comprou também uma farmácia no Monte Estoril que transferiu para São Domingos de Rana e nós naturalmente seguimos farmácia, ali o meu irmão Zé Maria que também é farmacêutico e fomos andando, enfim, na altura vínhamos de legislação europeia de farmácia que era uma farmácia, um farmacêutico, isso que o José Sócrates abriu, portanto em 2005, 2006, qualquer pessoa pode ter farmácia. Aliás, eu creio que foi mesmo a liberalização, esteve no primeiro discurso. O primeiro discurso foi a passar. Ele no primeiro discurso faz um ataque à parte privada que foi às farmácias, que passou os OTCs das farmácias para as grandes superfícies e faz um ataque também à justiça. Foi curioso. Atacou uma parte pública e uma parte privada. Curioso. E depois, passado uns meses, um ano, liberalizou. Ou seja, qualquer pessoa que está aqui nesta sala pode ser proprietário de farmácia e pode ter até 4 farmácias. Portanto, nós vimos nisto uma oportunidade. E fomos comprando farmácias e hoje, de facto, estamos concentrados em Cascais, onde temos 6 farmácias, mas também em Sintra e Oeiras. Nós somos retalho e o retalho, quando cresce, deve ser tipo mancha de óleo, ou seja, deve ir andando. E depois temos uma farmácia no Algarve, que cresce muito, fomos para um centro comercial, foi uma oportunidade, mas a gestão da farmácia no Algarve é completamente diferente da gestão das farmácias que estão aqui à volta da Grande Lisboa de Cascais. Mas com esta realidade que o Luís traçou, quais são os pontos críticos para o sucesso do grupo farmacêutico e, na verdade, de retalho? Olha, eu acho que nós temos inovado muito, enfim, fomos a primeira farmácia informatizada do país, fomos a primeira farmácia com Pharma Drive no país há 22 anos e hoje temos 8 drives, mas eu acho que, de facto, sucesso são 2 coisas. É os recursos humanos, isto é inevitável, é transversal, e nós, na área da saúde, temos um problema, é que nós, na área da saúde, temos de trabalhar até à meia-noite, ou sábado, ou domingo. Se lhe acontecer alguma coisa hoje à meia-noite, vai para o hospital, quer logo um médico à sua espera, depois quer um enfermeiro para enfiar um soro e a seguir vai à farmácia de serviço para buscar medicamentos. E hoje as pessoas não estão disponíveis para trabalhar à noite e fora de horas. E eu penso que esse é o principal desafio, são pessoas e produtos. Já agora,
A Europa desindustrializou-se, portanto, não há fábricas de medicamentos em Portugal, foi tudo para o Oriente, e a logística mundial está mais complicada, há uma ou duas fábricas, com as guerras agravou-se, e quando o produto chega à Europa, quando a Merck, ou a Pfizer, ou a Novartis, ou a Glaxo, etc., mete o produto na Europa, o último país para onde vai é para Portugal. Porquê? Porque nós temos o preço mais barato de medicamentos da Europa, nós e a Grécia. E, portanto, normalmente vai para a Alemanha, ou para o Reino Unido, ou para os países nórdicos, e mesmo quando chega a Portugal, as farmácias do Reino Unido vêm cá buscar o produto. Portanto, temos aqui um grande problema de escassez de produto e de disputados e rateados, sobretudo nesta nova área da diabetes e do emagrecimento, que é os Ozempic, Trulicity. Eu hoje recebo 10 telefonemas por dia a solicitarem produtos rateados e esgotados, enfim, a terem cunho, e não consigo satisfazer toda a gente. Mas ainda assim, com esse quadro, decidiu expandir e criar negócio aqui e, no fundo, crescer. Apesar, como disse, de estar a expandir até para o Algarve. O facto do perfil de população aqui em Cascais ser até com comunidade estrangeira muito forte, mais do que com peso de estrangeiros maior que noutros concelhos, de alguma maneira impacta? De que forma é que afeta, no sentido positivo ou negativo, enfim, como impacta o negócio? Há bocado estávamos nos últimos 3 anos há mais de 450 mil carros nas estradas de Portugal e muitos deles parece que vieram para Portugal. De facto, o trânsito aqui está a ficar um bocadinho complicado. Agora, nós temos beneficiado com isso. Cada vez há mais pessoas com poder de compra. Entraram muitos brasileiros, ucranianos, russos, agora israelitas, pessoas com poder de compra e, portanto, nós temos beneficiado, tal como a imobiliária, tal como os restaurantes, tal como os hotéis, nós temos beneficiado muito. Eu posso lhe dizer, por exemplo, em BIR, que é a nossa farmácia mais ocidental, mais de 50% dos atendimentos são feitos em estrangeiro, sendo que o brasileiro é estrangeiro. E, portanto, nós temos beneficiado muito com a vida de estrangeiros, sobretudo com poder de compra, para aqui para a zona de Cascais. Bem, Luís, o retrato que o Luís traçou mostra um peso relevante de serviços, também de imobiliário. Para um banco isso é um desafio, não é? Porque financiar a atividade económica hoje, procurando investimento industrial e num concelho como este, numa área, enfim, mais alargada como esta, com um peso tão grande no imobiliário, como é que um banco olha para uma região e para um concelho de Cascais? Eu concordo aqui com a fotografia que também foi feita por todos. Eu acho que o concelho de Cascais tem um conjunto de vantagens grande e desde logo quando nós financiamos temos de perceber também qual é que é as vantagens competitivas no médio prazo da própria região. Naturalmente os bancos, não só o Novo Banco, estão estáveis, estão fortes, estão com liquidez, estão com rácios de capital e têm disponibilidade para apoiar, eu diria, a generalidade dos bons investimentos. Portanto, não acho que haja aí um constrangimento. Em Portugal, a realidade do imobiliário é um bocadinho diferente do resto da Europa. Quando se fala que há uma crise no imobiliário, nomeadamente o real estate comercial, esse efeito não se vê em Portugal, pelo aquele modelo que eu falava há bocadinho da oferta e da procura, não havendo muita oferta, não há verdadeiramente um risco e os preços têm estado muito estáveis. Depois, acho que há um fator que às vezes se despreza um bocadinho. Portugal é um dos países da Europa em que a maior percentagem da população tem casa própria. Cerca de 78% das famílias portuguesas têm casa própria. E uma grande parte da poupança das famílias portuguesas está em imobiliário. Está mesmo no imobiliário. Portanto, quando se fala em evolução positiva ou negativa dos preços, não se pode esquecer do impacto que isso também tem na poupança das famílias. Porque se o imobiliário houver uma desvalorização, uma parte significativa da poupança das famílias também tem essa mesma desvalorização. Os bancos, naturalmente, quando vêm a sua exposição, também têm uns limites de exposição a cada um dos setores e procuramos fazê-lo de uma forma equilibrada. Nós não temos hoje, em Portugal, e o Novo Banco não tem uma exposição demasiado grande ao imobiliário e bons projetos no concelho de Cascais, como eu disse há pouco, não são muitos, são bons e nós estamos disponíveis para os apoiar e temos capacidade para os apoiar, quer seja no imobiliário, quer seja nos serviços. A área de serviços muitas vezes é um bocadinho mais difícil, porque tem mais risco e mais incerteza. A velocidade com que as coisas acontecem também é muito maior. O João falava aqui há pouco desta questão das cadeias de distribuição global. Eu não sei se ele falou nos medicamentos para emagrecimento, a pensar em mim, mas a empresa mais capitalizada na Europa dinamarquesa, por acaso, hoje que passou a Louis Vuitton, o produto core é um produto de emagrecimento, mas nós estamos disponíveis para apoiar a inovação. Como o Sr. Presidente falava, o Concelho de Cascais, de facto, tem alguma capacidade de inovação, mas está concentrado 35% nas universidades, 65% na área privada, e é outro desafio que tem, que é apostar na investigação e desenvolvimento. Infelizmente,
não há muitas logoplast a apostar também na investigação e desenvolvimento. Os bancos estão cá, e o novo banco está cá, para apoiar essa inovação. Depois tem que haver um fator adicional. Inovação não é capital de risco. Portanto, e tem que haver modelos, nomeadamente capitalização das empresas, modelos de capital de risco, e os bancos têm que entrar com uma componente naquilo que é o investimento. Portanto, eu diria que esta é uma área que também tem que ser desenvolvida. Como sabemos, hoje, em Portugal, em média, ainda há um problema de capitalização das empresas. Sim. E depois não há muitos instrumentos, quase capital, vamos falar assim, que ajudem as empresas a investir. Os bancos têm que colmatar uma parte dessas necessidades, mas também não podem ser a única solução. Mas olhamos para o mercado, em particular de Cascais, com bastante otimismo, e o novo banco, em concreto, naturalmente, que é o que me traz aqui, tem toda a capacidade de apoiar, não só os empresários aqui presentes, mas outros que existam também. Não? E vejo ali, eu acho que o mundo mudou muito e às vezes eu não sei se a banca se adaptou tão depressa à mudança, e sem crítica nenhuma ao novo banco, de uma forma geral, os setores de uma forma geral. Hoje, até com os nómadas digitais, faz que as empresas já não estão no edifício físico e a inovação já não está no edifício físico. Eu vejo, nós temos ali um centro, que aliás, que aqui em uns lares, nós temos ali um hub criativo aqui em Cascais, onde temos cerca de 150 empresas. Há mais de 80 empresas que fazem inovação ou desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento de vários produtos lá dentro. E eu no outro dia estava a perguntar, você alguma vez foram visitados por algum banco? Bola. Por acaso, ou seja, até apoiamos, mas é só um dos que lá está. Por acaso, até só um dos 150. Mas talvez tenha vindo falar, não, mas não é muito, sem maldade. Ou seja, mas eu estou de acordo com o Filipe. Às vezes acho que o mercado evolui muito rapidamente. Para os bancos é sempre muito mais fácil, não obstante aquilo que se fala, somos muito ir à empresa, algo conservadores, claro, e achar que temos um colateral que tem valor. Eu questiono sempre essa filosofia, não sou o homem do risco, sou o comercial, também é bom que se diga. Se tivesse aqui o homem do risco, era uma coisa diferente. Mas quando eu financio uma empresa, imaginemos, industrial, e que estou muito satisfeito porque tenho lá uma fábrica, se aquilo correr mal, no final também não vale nada. Portanto, não é esse aquilo que nós temos que fazer. Mas por isso é que é importante este modelo de estarmos perto da inovação, mas temos modelos que consigam alargar, e os bancos não podem sozinhos ser parte da solução. Portanto, ser a solução, nós temos que ser parte dessa solução. E hoje, naturalmente, nós não somos capital de risco. Não é? Uma parte em cada empréstimo que eu faço, dependendo, 20% é capital do banco, 80% é depósito dos meus clientes. Portanto, e nós temos que saber gerir isso com bastante rigor. Não, é private equity, mas não dá o retorno que dá o private equity. Então, porque não é um private equity. Clientes. Não é? Porque não é um private equity. Portanto, é isso que nós temos que, na prática, fazer. Eu concordo perfeitamente. Por isso é que nós temos que estar à frente e estar perto daquilo que são os modelos de inovação. Nós próprios temos linhas, desde as pequenas empresas, que nós chamamos de novo banco, novo negócio, para apoiar precisamente o conceito de startups, não no conceito de fintech, novas empresas estão a ser criadas, em que nós definimos limites de exposição e que estamos disponíveis para ter, porque os modelos de risco não estão hoje preparados, como o Filipe dizia, com toda a razão, os modelos de risco não estão preparados para este modelo de negócio. São com base em séries históricas de 15 anos para trás, que tinham uma realidade diferente. Não é? Nomeadamente nos serviços, quando toda esta há, inovação do quando conhecimento, há infraestrutura, toda esta assim, componente de conhecimento, porque dos 150 startups que podem lá estar, 5 vão ter sucesso. Claro. Mas as outras 145 não. Carlos, quais são os desafios para trazer, nomeadamente um que eu queria, e depois pode obviamente discorrer sobre outros, mas para trazer e aumentar o que é a capacidade de atração de investimento no Conselho, nomeadamente um importante, porque já tocamos nesse, eu não queria deixar passar isso, que é o preço do imobiliário em Cascais é pela procura. Obviamente, enfim, isso é padrão do país, mas também em Cascais. E pelo padrão da procura até de uma, digamos, de classes de rendimento elevadas, que obviamente procuram e estão dispostos a pagar mais. Se o imobiliário não é hoje um fator, ou a falta de oferta não é um fator digamos, é um travão ao desenvolvimento económico de Cascais e à atração de mais investimento para Cascais. Há alguns mitos urbanos que eu gostava só de vamos a esses. Em primeiro lugar, nós não temos a habitação não está cara. Nós estamos a ganhar pouco. Pronto. A questão é essa, porque se nós compararmos o custo de metro quadrado, tirando situações de ponta, como eu aqui tenho, alguns produtos que estão a vender a 25 mil euros o metro quadrado, que era uma coisa perfeitamente impensável. Não é? Mas estamos a falar de 0,0001. O que está a acontecer é que, de facto,
nós não temos rendimentos suficientes para acompanhar Sim, o rendimento não acompanhou a evolução A dos outra preços. questão é que se Claro. fala muito em Portugal do risco de estar a perder talentos. E isso é uma lógica que tem que ser invertida. O que nós não estamos é conseguir captar talentos. E não conseguimos captar talentos também, porque, por exemplo, estes estudantes que há pouco mencionei, Os alemães que estão aqui, a nova SBE. eles fazem aqui o curso, adoram isto, mas quando acabam o curso, se eles pudessem ficar cá, eles ficavam. Não podem porquê? Porque cá não lhes pagam suficientemente bem e, portanto, eles encontram no seu país de origem ou no mercado global outros valores. Portanto, temos que condicionar isto. No caso concreto de Cascais também, estamos a dizer, sim, mas o preço por metro quadrado é dos mais elevados, mas também é o concelho, é o segundo maior concelho com habitação pública em Portugal. Portanto, ou seja, também temos Qual o número de 2.500 focos e que estão neste momento, por causa do PRR e todas estas novas componentes, de mais de 3.500 focos. Ainda assim, Há 2.500 e vão acrescentar 3.500. 3.500. E ainda assim estamos a falar de uma percentagem relativamente pequena em relação ao parque habitacional total. E somos dos concelhos que mais habitação pública tem. Por outro lado, dizer que temos, e já vou responder depois à questão mais direta que perguntou, quando nós temos esta capacidade de ter algum poder de compra mais elevado e algum imobiliário, isto é o que permite também Cascais ser um dos concelhos, do ponto de vista proporcional, mais apoios sociais tem. Ou seja, nós apoiamos os mais fragilizados, como nenhum outro concelho apoia. Portanto, temos essa capacidade. Se não tivéssemos esse crescimento, se não tivéssemos... As receitas decorrentes, nomeadamente do imobiliário, por Também, exemplo, não é? mas entre outras, mas também. Portanto, isso é Sim, o que claro. apoia e permite depois tornar uma comunidade mais coesa, quer do ponto de vista territorial, quer do ponto de vista social. O que nós estamos a tentar aproveitar agora é um fator também que nos vem da questão da imigração, que é uma coisa que está muito também na agenda política do dia-a-dia. Nós temos em Cascais mais de 80% das nacionalidades do mundo têm residentes em Cascais. E ainda assim nós gostamos de dizer que em Cascais não há estrangeiros, porque estão todos suficientemente integrados. Bom, agora, destas nacionalidades que estão em Cascais com maior poder de compra, estamos a falar em algumas figuras de grandíssimo poder de compra, de grande capacidade financeira. Ora, o que é que eles têm por trás dele? Não é só riqueza. Eles têm por trás dele empresas, têm por trás dele redes e contactos. Sim. Portanto, o que nós estamos agora a aproveitar é ter estes residentes que não nasceram em Portugal, que não nasceram em Cascais, a potenciar que eles possam trazer essas redes, essas empresas, esses investimentos também para o concelho. Isso tem tido algum sucesso, claro. Definimos áreas de prioridade. Neste momento, quem quiser fazer um colégio internacional em Cascais, eu neste momento tenho mais de 8 procuras de terrenos para instalar colégios internacionais e não tem. Há procura, há disponibilidade de terrenos e não há... também na habitação, ou seja, neste momento o problema aqui dos intermediários imobiliários é que eles não estão preocupados em ter vendedores de casas. Eles estão preocupados em ter quem adquira casas para venda, porque a procura de casas é muito superior à oferta. Sim, também claro. dá outro paradigma. Porquê é que as pessoas querem viver em Cascais? Porque têm, se calhar, melhores condições de vida do que do outro lado qualquer. Portanto, quando se diz, não, Cascais tem, de facto... mas eles vêm cá porque... Sim, por alguma razão. Por alguma claro. razão, quer dizer, não, claro. embora tenhamos sido muito beneficiados pela natureza, quer a nível do Parque Natural, quer a nível do nosso litoral, Sim. é uma das áreas em que nós temos estado a fazer, é a terceira área prioritária de investimento. Portanto, estamos a fazer fortes investimentos para preservar estes recursos naturais. Ao facto, aliás, estamos aqui perto, estamos aqui ao lado. Ter a possibilidade de ter um parque natural a entrar dentro do centro da vila, que é a Ribeira das Vinhas, que foi agora toda requalificada e que dá uma qualidade de vida também para todos aqueles que a frequentam. E estamos a recuperar, tal como recuperámos a Ribeira das Vinhas, estamos a recuperar mais as outras 6 ribeiras que vêm, digamos, do interior para o litoral. Não é? Portanto, ou seja, isto dá uma capacidade também de maior afirmação, mas basicamente o que nós, e o resultado de não construção, foi porque foi uma política assumida por nós de conter a expansão dos perímetros urbanos, portanto não ir para espaço natural com alcatrão e
e com cimento. Claro que o que é que levou? Levou a que se faça um investimento maior na requalificação, porque as cidades estavam a ficar todas elas estragadas, porque, Sim, claro. e mais os vazios urbanos, que também não se fala muito, mas um vazio urbano é um fator desqualificador do território, portanto desqualificador também do próprio ativo, e portanto isso levou o mercado a virar-se para dentro das cidades. E agora há uma necessidade de facto para a habitação pública de nós irmos invadir outros espaços que não devem ser espaços que aumentem o perímetro urbano. Sim. Portanto, devem ser espaços dentro do próprio perímetro urbano. Eu recordo-me que todos nós, isto é uma verdade à Monsieur de La Palice, enquanto não se inventar fazer casas em cima das árvores, não é? Precisa de terreno para fazer casas, quer dizer, não há... Ou em altura, porque é uma coisa que também se discute muito em Portugal, que ninguém gosta muito de Sim, também é a altura, e é Mas o problema é que uma reserva que existe mas aqui e que há uma desconfiança. noutros Tem algum países isso já foi fundamento, ultrapassado há muito. Porque essa lógica é também, constrói em altura e deixa espaço à volta. Há uma desconfiança em relação aos promotores imobiliários, é que ele vai deixar espaço, mas a seguir já está a tentar ocupar novamente esse espaço para continuar a construir em altura. É preciso que os E, poderes portanto, públicos não permitam isso. Pois, está não é? bem, mas quer dizer, mas a Já agora pressão- gosta de novo pacote de habitação? Não, eu já Já não é o mais habitação, não é? Agora é construir Portugal, não é? Vamos lá ver, por um lado, uma declaração de interesses. Eu, sobre o novo pacote de habitação, não é? Tenho algumas reservas, até porque quem é o responsável desse pacote de habitação era o meu anterior vice-presidente aqui na Câmara de Exatamente. Cascais. E, portanto, tenho aqui algum... Não, mas feita a alguma declaração de interesses, Não, mas vou-lhe dizer, eu considerava o anterior pacote de habitação um bom pacote. Aliás, eu cheguei a elogiá-lo publicamente. Tinha uma ou outra situação afetada do ponto de vista ideológico que acabou por baralhar e confundir e poluir a discussão que depois foi nomeadamente criada. dar às câmaras o poder de tirar proprietários, de tirar casas a Mas proprietários. isso não é? já existia. Já existia, está bem, E mas já existe. quantas é que já tirou a Câmara de Cascais? Não, nós não tirámos, mas o que nós estamos a fazer é fazer opções do direito de preferência. Essa é que Ok. foi a coisa nova, que também não foi mudada agora, não é? E estamos a fazer isso. Mas isso também porquê? Mas já também fazíamos antes. Porque muitas das vezes simulavam o preço para fugir aos impostos e, portanto, a Câmara, como as câmaras não tinham dinheiro suficiente... Não entravam no jogo, Não não é? faziam isso. Aqui o caso mais evidente é a pensão par-si, ali no Largo da Câmara, não é? Que nós temos o Largo todo da Câmara, era propriedade da Câmara, a pensão par-si foi-nos oferecida por 900 mil euros, na altura, enfim, tivemos quase para comprar, tínhamos uma avaliação que ficava perto dos 900 mil euros, mas achei que estava ali a brincar um bocadinho ao monopólio, portanto, de querer ficar ali com a praça toda, e desistimos. Passado um mês ou dois, apareceu o direito de preferência por 400 mil euros. Não é? E a Câmara exerceu. Exercemos o direito de preferência. Depois aqui de Alreira, na altura em que o meu partido era acusado de neoliberal, e havia uma senhora advogada que dizia, mas o senhor, como é que, sendo neoliberal, está a fazer uma coisa dessas? Eu disse, mas eu não estou a fazer nada de mais. O seu cliente está a vender por 400 mil euros. Eu estou a dar 400 mil, eu, Câmara, estou a dar 400 mil euros. Portanto, não sei em que é que estou a prejudicar. A Câmara ficou com o Ficou e imóvel depois vendeu. Não é? Pronto, e vendemos por... por 900 mil. Exatamente. Ganhamos dinheiro. Está bem, mas quer dizer... Mas aqui, do ponto de vista ético ou moral, há alguma coisa a acusar a Câmara? Não, claro quer que dizer, não. aqui era de quem estava a tentar enganar. Carlos, Enganar o Estado. estava a falar... Não. Mas as mais-valias, como deve saber, Já lá vamos às mais-valias- perguntas, senão não conseguimos as orientar. mais-valias não revertem a favor da Câmara. O imposto sobre as O mais-valias. Carlos estava a falar da atração de investimento e o Filipe tem até particular atenção a um tema, porque está no Conselho de Diáspora, esteve na Conselho de Diáspora. Como é que se afirma um Conselho internacionalmente? Para quem está sentado à mesa com portugueses no mundo, mas que são representantes de empresas, que são representantes de grandes empresas até internacionais e líderes de grandes empresas internacionais, como é que se pode fazer essa afirmação? Por acaso, esse encontro internacional, a diáspora até ocorre, creio que aqui mesmo em Cascais, não é? Exatamente. Aliás, a razão de ter fundado, fundei o Conselho de Diáspora há 15 anos, há 12 anos, peço desculpa, 12 anos neste momento, e na altura, acertando com a Câmara de Cascais também, para podermos ter aqui a sede do Conselho de Diáspora. Mas, mais uma vez, eu acho que isso não é um tema, ou seja, nós estamos sentados a mim, qualquer um de nós, quanto mais nós vamos para fora, mais nós realizamos que a qualidade do português, em média, é superior ao do não português. Portanto, eu acho que não é, do ponto de vista de formação, do ponto de vista de educação, do ponto de vista de interação,
nós somos muito melhores do que se diz. Vá. do que nos achamos, sobretudo. Esse é que é o grande problema, é que nós nos achamos sempre menos do que aquilo que somos. Nós temos em grande maioria e em média, temos na empresa temos neste momento 64 nacionalidades. Das 64, os melhores trabalhadores que nós temos são todos portugueses. Nós, quando vamos para novos países, nós começamos por levar durante alguns meses colegas portugueses, porque de facto fazem diferença. A nossa discussão é local, mas eu não resisto à provocação. Mas somos assim tão bons, o que é que nos falta fazer? Não, é acreditar. Não, acreditar não chega, é preciso mais ter acreditar. Acreditar e Não, ambição. o grande problema que falta em Portugal é nós somos muito bons e depois temos uma classe empresarial má. Nós, gestores, peço desculpa, João, mas eu estou-me a assumir também, somos maus, somos fracos. Não nos assumimos suficientemente, não temos coragem, que já está a mudar com a nova geração, do João, do Zé Maria com certeza, e dos outros gestores estão aqui, com certeza os outros empresários estão aqui. Mas em média, os gestores que ainda estão nas empresas, É preciso uma renovação geracional. falta-lhes alguma capacidade de sair da sua zona de conforto. Ou falta-nos alguma capacidade de sair da nossa zona de conforto, que é algo que eu acho que está a mudar. A nova geração é muito mais cosmopolita, estudou fora, foi para fora. A história da questão das pessoas irem, não tem problema nenhum as pessoas irem, as pessoas vão e voltam. Isto é um mundo, hoje em dia, quer dizer, se abre aqui um café, eu estou a concorrer com o Starbucks. Portanto, assim, eu já estou no mundo global, quando estou a abrir aqui um café aqui à frente, aqui do novo Sim, banco. claro. Daquela questão de vou para fora. Não, eu já estou fora. É um estado de espírito que eu acho que nós temos que entender em Portugal, que mudou completamente e que eu acho que é mais ou menos uma questão geracional e que está a mudar. Sim. Não é por acaso que hoje em dia se vê o número de empresas portuguesas com muito sucesso fora de Portugal. Sim. Porque de facto essa E aliás, muitas a começarem fora de Portugal, de resto. Exatamente, e voltarão. Nós, para termos quadros aqui a trabalhar em Cascais, nós pagamos ao nível internacional. Ou seja, os nossos quadros superiores são pagos, não a nível do que poderiam ganhar em Portugal, mas a nível internacional, porque nós concorremos com qualquer empresa internacional. Ele deixa de trabalhar em Cascais e vai trabalhar para Chicago ou vai trabalhar para outro fundo. Pagam internacional, burro ou líquido? Não, nós pagamos a nível internacional em termos das condições que devemos viver, porque depois... Não, desculpa. Quem em Portugal, Não. acima de 80 mil euros, paga 56% de imposto? Desculpa. Em Não. Espanha é acima de 300. Isso não é um problema de Cascais, não é? É um problema do país, mas... Mas para te responder, como é óbvio, nós temos em consideração o que são os custos locais. Eu, se estiver a viver em Paris, onde nós temos também um escritório, os custos de vida em Paris, em média, é superior ao custo de vida em Portugal. Portanto, nós adequamos às funções. Ao nível de vida. Sai daqui de trabalhar em Cascais, aqui sai aqui em Cascais, de trabalhar aqui em Cascais. Vai trabalhar para Chicago, para o nosso centro em Chicago. Quando volta, e provavelmente vai ganhar mais 20% ou 30% quando estiver em Chicago, mas quando voltar para Cascais, e muitos voltam, porque vão e voltam, baixa o salário de 20% a 30%. Portanto, essa questão é ajustado. Essa questão do dinheiro, é claro que é importante e acho que uma pessoa não pode ser arrogante a pensar que uma pessoa ganha com 1.300 euros por mês, que é o salário médio em Portugal, que pode estar bem, não pode estar bem, sobrevive com dificuldade. Agora, de uma forma geral, nas empresas, nós queremos atrair, nós temos que pagar às pessoas, senão as pessoas não vêm. É tão simples quanto isso, seja na área farmacêutica ou das farmácias, seja onde quer que seja, ou na banca. Quer dizer, se o Luís me convidar para ir para o novo banco, não tenho as competências, mas que me convidasse para ir para o novo banco, eu dizia, mas espera aí, e em Londres o Goldman, em Londres quanto é que o Goldman vai pagar, ou em Paris, é assim que as coisas passam. João, vamos ao local, porque eu estou aqui com um empresário que tem negócio local, sobretudo local, até porque temos aqui o Presidente da Câmara, é uma boa oportunidade. O que é mesmo prioritário para afirmar o desenvolvimento económico de Cascais? O que é uma prioritário na sua avaliação? Não sei, olha, eu para já faço aqui um elogio porque acho que temos uma Câmara que está próxima das pessoas, é acessível e normalmente quando apresentamos um projeto que faz sentido, atravessam-se e protegem e temos aqui um banco que financia, portanto, eu acho que temos tudo para continuar a investir e nós, do nosso lado, somos uma empresa familiar, estamos nisto há mais de 100 anos e, portanto, aquilo que ganhamos reinvestimos, não procuramos o resultado trimestral nem o lucro anual, queremos criar valor ao fim de 10, 20 anos, é para isso que nós trabalhamos. E, portanto, eu acho que nós temos tudo para continuar a andar. Não vejo, enfim, temos um problema de pessoas, eu recruto só pessoas sem experiência para trabalhar. Sem experiência? 97% das minhas pessoas não têm experiência. E porquê que fez essa opção?
porque as pessoas vão crescendo connosco e vão com a nossa cultura. Recruto ou farmacêuticos, recém-licenciados, fazem o estágio connosco e depois vão andando e têm oportunidades ou numa farmácia, ou posso mudar as pessoas das várias farmácias, fazendo aqui uma carreira, ou pessoas com o 12º ano, em que lhes pagam 1.000 euros, vão para o back-office de uma farmácia, estão lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, e quando achamos que estão preparados, oferecemos um curso de técnico profissional e eles vão para o balcão. E isto é a nossa política. Enfim, aqui em Cascais, por exemplo, eu para Birra e para o Roseiras vejo-me aflito por contratar miúdos de 26 e de 27 e 28, estou a começar a vida, eu pago-lhes 1.000 euros, eles neste momento não vivem em Cascais. É esse Estou com um nível problema de vida enorme. elevado, não é? O que me falta para continuar a crescer, se calhar, mais rápido ou não, é pessoas, é recursos humanos. Está muito difícil. Está muito E difícil. o que falta em Portugal é uma verdadeira política de imigração. Porque nós falamos muito, mas em Portugal não. Mas é que não há política de imigração em Portugal. Há medidas avulsas, mas não há uma política de imigração. Veremos o que é que vai dar este novo plano. Com certeza que irá melhorar, só pode melhorar. Então, face ao estado em que se chegou. Não fez nada durante 9 anos, portanto só pode melhorar. Mas o que nós vemos, nomeadamente em pessoas que vêm trabalhar para Portugal, em alguns casos, Cascais é de facto aqui um pouco um oásis em algumas situações, não obstante estas restrições. Mas nós recebemos em Portugal pessoas que vêm de fora e pomos-las a viver em condições que eu acho que nós temos de ter vergonha das condições em que nós as pomos a viver. E é em Portugal. Porque lá no país deles é pior. Está bem, mas isso não é um bom argumento, claro. Exatamente. Mas nós usamos esse argumento. Quer dizer, acho que é importante perceber que Portugal não toma conta e não se diferencia em algo que poderia fazê-lo, porque uma verdadeira política de imigração iria fazer toda a diferença para situações como existem neste momento. Não é pelos 1.000 euros, mas é, de facto, por criar oferta onde neste momento não há oferta. Carlos, como é que se gera o tema da imigração aqui? Imigração, Olha, nós temos não vou Cascais. dizer quais os grupos, mas temos colaborado com grupos, nomeadamente na questão da hotelaria e restauração, de nós próprios os acompanharmos a captarem trabalhadores lá fora. Preferencialmente Brasil e Cabo Verde, por causa de alguma questão de língua. E, portanto, aí é... Mas eu estava-me a lembrar de uma... Nós aqui em Cascais não tínhamos cadeias internacionais de hotelaria. E percebíamos que era fundamental termos cadeias internacionais. Há pouco estava a dizer que o RevPAR em Cascais é dos mais elevados. Não o era há uns tempos atrás. Sim. E eu recebi um conjunto de empresários hoteleiros aqui de Portugal e especialmente de Cascais, que um dia me pedem uma reunião e dizem: o senhor tem que falar com as cadeias internacionais porque eles estão a pagar muito acima e estão-nos a roubar os trabalhadores. Eu disse: não, o senhor deve estar... Vocês estão completamente enganados. Quer dizer, o que os senhores têm que fazer é dar-lhes mais formação, elevar o serviço, aumentar o preço que vocês estão a cobrar, porque depois têm que ter serviço para o fazer, e depois pagarem melhor aos vossos funcionários. Mas ao princípio acharam que era uma coisa, que eu estava a dizer uma coisa completamente disparatada. Eu pedir para baixarem os ordenados, quer dizer, isso para eles é que era o lógico, não é? O que é certo é que todos eles... São os empresários de que falava o Filipe. Neste momento, eles hoje estão muito satisfeitos porque, comparados com outros investimentos que têm dentro da mesma área e comparados com outros colegas deles do mesmo ramo, eles são os que têm mais rendimento por quarto. Portanto, ótimo. Não é? Portanto, Sim, claro. E é esta inversão, há pouco falava-se, enfim, alguns saberão, outros não, mas eu tenho 5 filhas. Eu sempre incentivei as minhas filhas a irem para fora. Qual é que era a minha preocupação? Era se arranjavam um namorado estrangeiro, não é? Porque... Não voltavam. Não, e a mais velha arranjou uma vez um australiano, quer dizer, que era na outra ponta do mundo. Aí é que eu fiquei preocupado. Não era se ela ia para trabalhar para o estrangeiro e não estava cá. Claro, tinha sempre a esperança de que ela um dia voltasse. Se arranjasse um tal namorado estrangeiro. E na Austrália era mais difícil. Na Austrália, então, eu tinha que dar meia volta ao mundo para... E nunca mais voltava. E nunca mais voltava. Pronto. E, portanto, isto é tudo... Nós, às vezes, temos um espírito muito paroquial, muito provinciano, quer dizer, ficamos preocupados e presos a coisas muito pequeninas, não é? Mas de facto... Estamos a... Força. Rápido, que eu acho que é importante até em termos de sociedade. Eu acho que depois cada um dos agentes económicos tem que assumir as suas responsabilidades. Claro. Nós abrimos 150 mil contas o ano passado. Mais de 70% no país. Mais de 70% foi a não portugueses. E a grande maioria não foi a não portugueses de rendimento elevado. Também temos. Foi aos novos pessoas que estão a chegar a Portugal. Criámos uma oferta específica, com condições especiais, e não discriminamos. Procuramos ser o banco para todos os clientes.
temos os nossos custos de ter essa opção. Muitas vezes aqui no balcão de Cascais temos o balcão cheio de múltiplas nacionalidades, porque são pessoas que têm uma necessidade de acompanhamento diferente. Que vêm ao balcão Que ainda. vêm não é? ao balcão. Portanto, eu acho que se cada agente económico assumir as suas responsabilidades, é um tema que pode ser gerido e é uma necessidade que o país tem. Nós precisamos de 400 mil imigrantes nos próximos anos. Portanto, é um número de 400 a 600, depende das estimativas oficiais ou não bem oficiais. Portanto, agora, a questão é se nós queremos gerir o problema ou se somos impactados pelo problema, que é um tema diferente. E se cada um dos agentes económicos e sociais assumir a sua responsabilidade, é com certeza, eu não diria uma ameaça, mas uma oportunidade. Portanto, eu acho que é assim que deve ser feito. Estamos a chegar ao fim desta nossa interessante conversa, este nosso 10º encontro, mas eu queria perguntar aqui ao Carlos Carreira sobre o DNA Cascais. Foi um projeto que, quando foi lançado, foi até surpreendente. Hoje, qual é o papel e para onde é que pode ir? Qual é o papel que tem e para onde é que pode ir? Na altura foi tão surpreendente porque nós estávamos na Assembleia Municipal. Sim. E na altura fazia parte da Assembleia Municipal, obviamente em representação de um partido da oposição, um líder de uma central sindical portuguesa. E ele dizia-me, mas o que é que uma Câmara tem que se meter nisto de estar a incentivar empresas e empreendedores e tal? Estava-me a pedir quase qual é que era a TIR do investimento que a Câmara estava a fazer. Sendo que a TIR vinha de eu ter mudado um contrato que tínhamos aqui em Cascais de recolha de lixo para ser para uma empresa pública, que é municipal. E na altura poupei 6 milhões de euros ano e pedi para ficar com 1 milhão para fazer coisas inovadoras e uma delas foi a DNA Cascais. E eu estava a dizer, não, mas um dia que me disser quanto é que vale uma boa ideia, quanto é que vale um posto de trabalho, eu aí consigo fazer um cálculo e digo-lhe qual é que é a taxa interna de rentabilidade. E, portanto, a DNA Cascais, em primeiro lugar, o grande sucesso que tem tido foi transformar um pouco já a cabeça de várias gerações que já passaram em Cascais, porque ela já tem 14 anos, algo do género. Sim. E, portanto, isso leva, nós hoje damos aulas de empreendedorismo nas escolas do Conselho. Hoje não, já damos há uma série de tempo. Daí nascem têm nascido alguns negócios. E aí temos tudo, quer dizer, temos desde do próprio negócio, que é quase autoemprego, portanto, criou o seu próprio emprego, sim. Até uma jovem que muito jovem, tinha acabado o curso e que tinha na garagem, fazia para lá umas misturas e que hoje é uma empresa que exporta tudo o que tem, porque inventou uma coisa. Eu costumo dizer que, enquanto Presidente de Câmara, eu nunca falei sobre tantas coisas que não sei como agora, porque a gente tem que abordar 500 temas completamente diferentes. Esta jovem o que é que inventou? Uma matéria para fazer ossos faciais, porque todos os nossos ossos são iguais, é uma questão de tamanho. Os da cara não são. Então, pôr platinas e pôr ferros na cara é uma coisa complicada. Ela arranjou uma substância que consegue fazer esses ossos. Bem, e está hoje a exportar, portanto, é, digamos assim, também a nossa coqueluche em termos como é que se chama? de sucesso. Vai-me dizer depois. M-Bond. Tu não conheces? Conheço. É M-Bond. Acho que é M-Bond, sim. M-Bond. M-Bond. E, portanto, tem essa vantagem. Agora, a grande questão que é o meu esforço neste momento, porque também a função de Presidente de Câmara cada vez mais é o de pica-miolos, não é? Portanto, ou seja, que é fazer as coisas acontecer, garantir que as coisas acontecem. definir a estratégia e depois tem que andar em cima das coisas para que elas aconteçam. É uma junção cada vez maior, já existe alguma, mas a meu ver não a suficiente, uma junção cada vez maior entre a DNA Cascais e a nova SBE. E, portanto, entrar dentro do próprio mundo académico. Passar para lá, eventualmente, ou não? Admito que sim, mas isso tem que nascer sim, claro. de dentro da própria nova SBE e já tem que nascer também de dentro da própria DNA Cascais. Depois tem alguns setores que são fundamentais, que têm a ver, por exemplo, com aquilo que nós chamamos os espaços urbanos comerciais, portanto, ou seja, o mercado, por exemplo, também é gerido pela DNA Cascais e que tem vindo também a inovar e a conseguir manter. Nós tínhamos aqui uma rotação, por exemplo, aqui no mercado, enorme, daquelas pequenas lojas que estão... Hoje há procura para ficar com uma loja daquelas, não é? Portanto, a DNA tem que se concentrar mais, a meu ver agora, numa lógica de se juntar mais à componente universitária. A componente universitária. Luís, estamos a terminar esta nossa conversa, enfim, depois destas reflexões que fizemos aqui, enfim, não sou sobre Cascais, também não sou sobre Lisboa, mas também sobre o país. O que é que se pode esperar para este resto de ano, para esta segunda metade do ano?
do ponto de vista do que é a atividade económica e das prioridades também do novo banco? Eu estive a ver outro dia aqui uma estimativa de uma série de empresários, o que é que os empresários mais queriam. Há claramente, que tem a ver com a estabilidade e aquilo que é alguma incerteza sobre o modelo sobre o modelo que vamos ter político nacional. Sim. Eu acho que os empresários, quanto maior previsibilidade têm, mais confortáveis estão em fazer um investimento. E os bancos também a financiarem esses empresários? Nós hoje acho que os bancos hoje olham para os temas que é todos os riscos têm que ser pressados. Portanto, depois é uma questão de se assumir o custo de qualquer tipo de risco que ele existe. Mas nós estamos, mais uma vez, moderadamente otimistas. Tivemos agora a primeira redução das taxas de juros de referência do Banco Central. Não achamos que vão haver muitas mais. Talvez. A nossa estimativa, desde o princípio, sempre fomos um banco um bocadinho mais conservador nessa matéria, era entre 50 a 75 pontos base, portanto tivemos 25, achamos que no limite pode haver mais duas, mas não nos parece. Mas acho que estamos numa fase de estabilidade e os desafios que nós temos pela frente continuam a ser os mesmos desafios que a economia portuguesa tem, desde logo, atrair talento e desenvolver talento. Esse é um dos nossos fatores fundamentais enquanto sociedade e enquanto país. Há bocado o Sr. Presidente dizia, e é verdade, agarrando na provocação, não são as casas que estão caras, são as pessoas que ganham pouco. E se nós não nos colocarmos numa cadeia de valor mais elevada, nós não temos capacidade de ter, naturalmente, salários mais elevados. A forma como o banco está a olhar é continuar a apostar nas empresas que apostam na exportação e na inovação, numa lógica global e aberta. Nós somos um banco que tem um modelo simples, de empresas e de retalho em Portugal e que olha para a economia numa lógica global e que tem o seu papel de apoiar as empresas e as famílias portuguesas ao longo da sua vida. Portanto, e é isso que nós procuramos hoje trazer. Os desafios são grandes, sim. Aquilo que é a nova realidade é que a previsibilidade é menor, a incerteza é maior e uma coisa temos certa, é que a mudança vai ser muito mais acelerada, seja ela tecnológica, regulatória ou social. E temos de estar preparados para isso. No último ponto, só acrescentar o que estava a dizer, que é do ponto de vista da inovação e da exportação, que é a escala, não é? Isto é, a Logoplast foi para o mundo, se calhar aqui o grupo Silveira é mais difícil, mas pode, em vez de ter 13, pode ter 26 ou 36, e a escala aí é muito importante, nomeadamente para esse... Acho que isso era um ponto que o Filipe, de alguma forma, tocava. Quando nós pensamos numa empresa portuguesa que seja conhecida a nível mundial, tirando o Cristiano Ronaldo, eu não sei se há uma. Quando nós pensamos numa empresa dinamarquesa, pensamos na Lego. Quando nós pensamos numa empresa sueca, só para fazer países que não são muito diferentes do nosso, temos o IKEA. Até a Finlândia tinha a Nokia. Nós temos que ter, enquanto país, também ter essa ambição de crescer e não ter medo da fronteira. Mas o país, aqui concordo com o Filipe, não se fecha nas fronteiras, não é? Eu não concordo que o João não tenha uma empresa de farmácias mundial daqui a 20 anos. Nós, quando começamos a... Eu também não concordo, o João é preciso concordar. Não, mas eu discordo. Eu acho que o João vai nos surpreender daqui a 20 anos, quando, enfim, nós vemos cadeiras de rodas, e vai estar em 17 países com 3.500 farmácias. Nós financiaremos. Nós, em 92, nós tínhamos fábricas em Portugal, tínhamos 8 fábricas em Portugal, ponto. Neste momento temos 70 fábricas. Ou seja, só que isto levou 40 anos a ser feito. E muito capital. O único que não se pode Não é a Câmara. Inovação? Não, o capital aparece, claro. Não é capital, capital é sim. O capital aparece com o negócio. Exatamente. Não, esse não é um tema. O tema é dizer que o João não nos vai desiludir. E daqui a 5 anos vai estar em 10 países. Quer dizer, não. Carlos Carreiras, Filipe Botão, João Silveira e Luís, mais uma vez, obrigado pela vossa participação, a todos também. Encontramos numa próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado.